Capítulo 18. Na véspera do aniversário de Otávio, ela ligou para o hotel no Rio, perguntou com voz carinhosa. Você vem hoje ou amanhã? Quero ter a certeza porque estamos preparando uma surpresa. O plural era para impressionar. Ela, sozinha, preparava a surpresa. Um jantar especial no apartamento dele, como convidados apenas Vitório e Miriam, que se mostravam amigos de ambos ultimamente. Pareciam aprovar aquela ligação e não perdiam ocasião de agradá-la ou protegê-la. Vou amanhã, respondeu Otávio. Tomarei o avião das 3h30. Às 5h pouco estarei aí. Não se atrase, por favor. A surpresa será em sua casa. Não nos faça esperar. Oh, querido, nem acredito que amanhã você estará aqui. Esta semana foi horrível. Estou louca de saudades. Otávio disse uma palavra terna, despediram-se. No dia seguinte, às 3h da tarde, Ana dirigiu-se à casa do amante. Comprara um vestido novo para o jantar daquela noite. Azul pervinca, que Otávio achava que era a cor que mais combinava com os olhos dela. Levava também o champanhe, que ele preferia, 3 garrafas e um grande ramo de cravos vermelhos. O jantar seria servido às 9h em ponto, só pratos que ele apreciava. E quando ele abrisse o guardanapo, veria o isqueiro, seria divertido. Abriu a bolsa, tirou a caixinha, pô-la de lado para não esquecer. Sentou-se. Mandou o criado comprar cigarros e confeitos para encher os porta-cigarros e as bomboneiras da sala. Os cravos estavam lindos num vaso de cristal branco. Viam-se os caules duros, firmes dentro d'água. Ligou o rádio. Procurou uma melodia suave. Pegou uma valsa vienense. Ficou ouvindo. Sorriu, evocando o jantar dos velhos, quando ela era ainda menina, na casa dos avós Noronha. Havia uma pianista que tocara muitas peças importantes. Depois, alguém pedira umas valsas como aquela. Olhou o relógio. 4h30. Ainda era cedo. O copeiro voltou. Colocou os cigarros e os bombons na mesinha, à frente dela. Perguntou se desejava tomar alguma coisa. Não, não desejava. Agora era outra valsa, bem bonita. Como chamava? Não sabia. Ergueu-se, começou a cantarolar baixinho, seguindo a música. Deu uns passos meio andando, meio dançando, enquanto enchia o porta-cigarros e as bomboneiras. Às 5h abriu a janela, espiou a rua. Que movimento! Ainda não estava na hora. Voltou para junto do rádio, mudou de estação. Ouviu um locutor anunciar. Uma panela de pressão? Cacete! Girou o dial. Outro anúncio, de sabão para lavar roupa. Cacete! Girou de novo. Conseguiu captar uma música gostosa, um fox. Era de um filme que ela vira com Miriam. Melodia suave. De repente, interrompia um solo de flauta. Fino, fino. Não gostava da orquestração. Desligou o rádio. Passava das 5h30, quando telefonou para o aeroporto. Informaram-lhe. O avião que saíra do Rio às 3h30 já aterrissara. Chegara no horário. Esperou um pouco. Tornou a telefonar. Perguntou se o nome de Otávio constava na lista de passageiros. Não constava. Ficou impaciente. A pessoa teria visto a lista com atenção? Refletiu hesitante. Telefonou outra vez. O nome de Otávio não se encontrava entre os passageiros daquele avião. Foi o que lhe repetiram. Otávio perdera aquele avião. Viria em outro. Pensou quantos aviões viriam do Rio depois das 3h30. Não conseguiu lembrar. Telefonou a uma companhia, depois a outra e mais outra. Ainda saíram muitos aparelhos. Ele chegaria a qualquer momento. Foi à cozinha, viu o criado às voltas com um peixe limpinho e sorriu. Bela garoupa, ele vai gostar. Pensou e voltou à sala.
Começou a andar de um lado para outro. Depois sentou perto da estante. Tirou um livro, folheou-o, largou-o. Levantou-se e foi até o quarto. Pensou em pôr uns cravos na mesinha de cabeceira. Chegou até o vaso de cristal, tirou 3 dos mais bonitos. Foi buscar o vasinho de porcelana que estava junto da lâmpada velada de seda bege. Arrumou as flores. Recolocou tudo no lugar. Deitou-se, puxou a coberta de seda. Esfregou o rosto no travesseiro, murmurando: Otávio. Telefonou outra vez para o aeroporto. Todos os aviões à tarde haviam chegado no horário? Todos responderam de lá. Ana ficou aflita. Quase 7h30 e Otávio ainda não chegara. Pediu uma ligação para o hotel no Rio. Ficou esperando, as mãos trêmulas e úmidas. O telefone está ocupado, respondeu a telefonista do interurbano. Ocupado era o cúmulo. Tornou a pedir. A senhorita queira fazer o favor de apressar aquela ligação? Era urgente. Não esperou 10 minutos. Chamou de novo o interurbano. Estava quase chorando quando repetiu o pedido. Agora era o circuito que estava ocupado. Faça o favor de desligar. Chamarei depois. Falou a telefonista lacônica. Ana sentou na cadeira mais próxima do aparelho. Quando a campainha soou, deu um pulo, atendeu nervosa. Alô? Chamou a portaria do hotel. Perguntou se Otávio já saíra dali, se regressara a São Paulo. O gerente não sabia dizer. Dr. Otávio pedira a nota e saíra com a mala, mas às vezes ia a Petrópolis. Petrópolis? Ana nunca ouvira Otávio falar que costumava ir àquela cidade. Que fazia lá? Procurou acalmar-se. Ia a negócio, só podia ser isso. Pediu um copo de água gelada ao copeiro. Bebeu-o aos goles, devagar, pensando. Tranquilizou-se. Ele ia fazer uma surpresa, chegar de repente e gritar na porta. Preguei um susto em você, hein? Era isso. Como ririam os dois. Ela diria, fingindo zangada. Surpresas dessas não se fazem, Otávio. Fiquei imaginando que você não vinha mais. Pensei em um desastre, com tanta coisa. E antes que os convidados chegassem, daria nele um grande beijo. Voltou à cozinha. O peixe, misturado com os temperos e vinho branco. Da panela maior saía o bafo de uma sopa deliciosa, um creme de galinha. Olhou tudo, feliz. Viu o criado sorrir, mostrando aqueles incríveis dentes quadrados e iguais. O vinho já estava bem gelado, informou o japonês, sem deixar de sorrir. Quase tudo pronto, senhora. Falava ele ainda quando ela abriu a porta para voltar à sala. O jantar está quase pronto e nada de Otávio, exclamou Ana para si mesma. Se aquilo era para assustá-la, já estava assustada. Arrancou um cravo que ia despencando do vaso de cristal. Ligou o rádio. Não conseguiu prestar a atenção. Não tirava os olhos do relógio, o ouvido da porta. Queria ouvir o elevador, e ela ser a primeira a abraçá-lo. De repente o elevador parou. Ela correu à entrada. Não era Otávio, era Vitório com um embrulhozinho na mão direita, à esquerda segurando a mão de Miriam. Os dois rindo como colegiais que prepararam alguma maroteira. Foram entrando, trocando olhares misteriosos, até que viram a sala vazia. O aniversariante ainda não chegou? Perguntou Vitório. Bolas! E nós que viemos o caminho todo inventando uma desculpa para justificar o nosso atraso. Não esperou resposta. Foi até a vitrola, ligou-a, colocou o primeiro disco que encontrou à mão. Era uma canção de negro americano, um spiritual. Não quis ouvir, muito triste. Procurou outro, entrou um samba animado, deixou tocando. Convidou Miriam para dançar, rodopiou com ela, sussurrou-lhe ao ouvido. Estranha essa demora de Otávio. Ana está triste e preocupada. Vamos procurar distraí-la. A moça fez um movimento com a cabeça e um sorriso concordando. Ana nada percebeu.
Estava na janela, os olhos pregados na rua, nos automóveis que paravam e nos que não paravam. Quando voltou a cabeça, Vitório viu que ela tremia e havia uma tristeza infinita no rosto dela. Vou pedir outra ligação para o Rio, falou com voz débil. Vitório interpôs-se, fê-la sentar. Esperasse um pouco mais, ainda não eram 10 horas. Às 11, se Otávio não tiver chegado, ele telefonará, procurará saber alguma coisa. Ofereceu-lhe uma bebida, uns salgados, e ela recusou. Perguntou se a música a incomodava. Ela protestou. Não, e para ser franca, não prestava atenção e nem reparara que ele pusera um disco na vitrola. Depois das 10h30, ela não pôde suportar mais aquela espera. Pôs-se a andar de um lado para outro. Parava para verificar se havia um alto embaixo. Espiava, tornava a andar. Apesar do vento frio e da umidade, não deixou Vitório fechar a janela. O que acontecera? Otávio era educado. Não era próprio de pessoa educada pregar tais peças. O copeiro veio espiar na porta da sala. Ana reanimou-se. Ele vinha dizer alguma coisa? Não, respondeu o criado prontamente. Queria saber se o patrão já chegara. Às 11 horas, Vitório pediu a ligação interurbana. No hotel, nada podiam dizer. Não sabiam para onde Dr. Otávio se dirigira. Saíra muito cedo, de manhã. Talvez estivesse em Petrópolis. Petrópolis? Perguntou Vitório, virando-se para Ana. Foi o que me disseram, confirmou ela. Mas não sei por que ele estaria em Petrópolis. Nunca me falou que costuma ir lá? Com certeza teve de ir, juntou Miriam num tom que queria ser convincente. Vamos jantar, disse Ana. Não adianta ficarmos aqui à espera, com fome. Passaram a salinha ao lado. A mesa tinha uma toalha amarela, um centro com flores de ervilha de todas as cores. Miriam elogiou a combinação. Ana nem ouviu, sentou-se mecanicamente, desdobrou o guardanapo, olhando fixamente para o desenho da toalha. Mas não era o desenho que ela via, era o lugar vazio ao seu lado, o guardanapo de Otávio dobrado, com o presente dela entre as dobras. O criado começou a servir silencioso. Ana continuava imóvel. Vitório e Miriam entreolharam-se. Ele disse carinhoso: Beba qualquer coisa, Anete. Fará bem a você. Creio que Otávio vai chegar quando menos esperamos, e fique certa de que ouvirá um sermão como nunca ouviu em sua vida. Mas Ana não conseguiu comer coisa alguma, nem experimentar. O jantar tornou-se lúgubre. Era como aqueles velórios que ninguém quer falar para não pensar no morto, mas todos pensam. Disfarçadamente, Vitório acariciava a mão de Ana sobre a mesa. Fez um elogio. Que linda mão, de longos dedos afilados. Nunca reparara antes. Ana sorriu tristemente. Vitório queria distraí-la. Ela bem via, mas não podia deixar de pensar em Otávio. Fazer uma coisa assim era o cúmulo do pouco caso e da falta de atenção. O copeiro tirou os pratos, ofereceu um creme dourado. Ninguém aceitou. E café, queriam? Todos queriam. Levantaram-se, passaram à sala de estar, quietos, como que sucumbidos. Miriam sugeriu a medo. E se jogassem? Vitório arrumou a mesa. Sentaram-se, distribuíram cartas. Os jogadores, porém, não punham atenção no jogo, que se arrastou até cerca de 2 horas. Então Ana levantou a cabeça e disse chorosa: Não adianta. Vocês estão se aborrecendo aqui inutilmente. Nem estamos prestando atenção. Cada um joga qualquer carta. Isso não é jogo, não é nada. Já fizeram muito, aturando-me até agora, e já é tarde. Não devo retê-los. Se quiserem ir embora, nada de cerimônias. Ficarei mais um pouco, depois voltarei para casa. Vitório protestou. Não, senhora. Pensa que vamos deixá-la aqui sozinha? Ficaremos todos à espera desse patife. Se não chegar até às 3, sairemos juntos e só a deixaremos na sua casa. Miriam ajuntou. Lembrei-me de uma coisa.
Quem sabe Otávio veio de automóvel com algum conhecido e ficaram parados na estrada por qualquer motivo. Uma vez, perdi quase 3 horas na Via Dutra só por causa de um parafuso que caiu do meu carro. Deu um trabalhão. Precisei procurar uma oficina e depois esperar um tempo enorme. Vai ver que aconteceu isso com Otávio. Ana sacudia a cabeça. Não, nada disso. Ele não quisera estar ali para comemorar seu aniversário com ela. Começou falando baixinho, um murmúrio. Depois foi erguendo a voz aos poucos. Os olhos ela não mexia. Estavam fixos num ponto, no tapete. Não queria erguê-los. Se erguesse, eles veriam as lágrimas boiando neles, e ela segurando para que não rolassem. É isso, ele não quis vir. Mas seria mais fácil dizer ontem, quando perguntei se viria. Não poderei estar aí. Muito mais fácil. Inventasse o que quisesse, mas não prometesse vir. E prometeu. Isso é que me revolta. Se me dissesse isso, eu ficaria sentida, mas não me exporia a essa espera. Inútil. Inútil não. Ajuntou Miriam. Você não sabe o que aconteceu, e Otávio pode chegar ainda hoje. Não chegará, e para mim não chegará nunca mais. Foi como que um dique se rompesse de repente. O pranto jorrou, e ela começou a soluçar, a cabeça apoiada nas mãos. As lágrimas caíam na saia do vestido. Ela viu 3 fazerem uma mancha escura no azul. Procurou endireitar o corpo, firmar-se. Miriam deu-lhe um lenço. Ela enxugou os olhos, limpou o nariz. Ora, Nete, disse Vitório sem poder dominar a própria emoção. Nada de pensamentos pessimistas. Ele não veio hoje por algum motivo, mas amanhã estará aí. O criado entrou. Em silêncio colocou sobre a mesinha o embrulho que Ana deixara sob o guardanapo de Otávio, e avisou que ia retirar-se. Precisavam de alguma coisa? Vitório despediu-o. Podia recolher-se. Se quisessem alguma bebida, eles se arranjariam sozinhos. Ia o criado sair. Vitório levantou-se, seguiu-o até a cozinha e perguntou. O Dr. Otávio disse a você que estaria de volta hoje? O japonês respondeu devagar. Sim, o patrão disse que voltaria ontem ou hoje. Vitório fitou-o. Queria ler nos olhos do criado, ver se contava realmente o que sabia. Disse um obrigado indiferente. Voltou à sala. Ali havia qualquer coisa que ele não entendia. Que papel o de Otávio! Deixar aquela senhora tão fina e delicada à espera, horas e horas. Não era um cavalheiro. Quando entrou na sala, Miriam fez-lhe um sinal. Ele se aproximou e ela cochichou-lhe no ouvido. Ana talvez quisesse ficar só e repousar. Não seria melhor deixá-la? Vitório achava que não deviam deixá-la assim, mergulhada em tristezas, preocupada e nervosa. Miriam teimou. E se perguntassem? Ambos se aproximaram do sofá em que Ana sentara cabisbaixa. Vitório falou. Talvez você queira descansar um pouco. Até seria bom. Otávio chegará de uma hora para outra. Você deve estar calma, repousada. Miriam ajuntou solícita. Diga-nos com franqueza, Nete, quer que fiquemos ou prefere esperá-lo sozinha? Ana ergueu a cabeça. Falou, procurando parecer resoluta. Sei que ele me abandonou. Compreendi. Um homem educado só faz isso quando quer fugir. Otávio me abandonou. Foi por isso que não veio. Preferiu essa maneira tão pouco elegante. Até há pouco, eu às vezes duvidava do amor dele, mas logo voltava a acreditar, a pensar que o mesmo sentimento que me liga a ele ligava-o a mim. Mas não me tinha amor, nunca teve. Um dia só que me houvesse amado verdadeiramente e ele não faria uma coisa dessas, deixar-me aqui esperando. Ele sabe que estou aqui. Fez de propósito para me magoar, para me obrigar a desistir. Vitório olhou-a. Ela tinha uma chama nova nos olhos. Agora não era o desalento que lia naquele rosto. Era orgulho ferido, ódio que sentia ao ver-se desprezada e humilhada. Otávio poderia ter evitado tamanho choque, pensou Vitório e disse consigo. Pobre Anete, não merecia isso, tão boa e tão digna. Falou desviando os olhos.
Não sei, Anete, nada posso dizer. Que papel dele não é bonito, isso não é. Quanto a querer abandoná-la, Miriam cortou depressa. Abandoná-la? Nada disso. Ele está experimentando Anete. Há homens assim, gostam de fingir que desprezam para se fazerem mais queridos. Não, continuou Ana, Otávio não usaria tais métodos. Quando despreza é porque quer desprezar. Não deseja continuar comigo. Não encontrou maneira de me dizer. Resolveu enganar. Começo a lembrar certas coisas, essas viagens. Com certeza tem outra amante em Petrópolis ou alguma namorada. Talvez esteja pensando em casar com alguma jovem. Vitório quis protestar, falou. Deixe de tolices, Anete. Ela continuou. Foi melhor assim, acho que foi. Fez um papelão, mas antes isso. Eu não suportaria ouvir dos lábios dele que nos separaríamos. Ouvir uma boca que a gente ama dizer não te quero mais é horrível. Ver que os braços que nos abraçam fogem, recusam os abraços da gente. Os olhos que nos fitaram com amor ou com desejo ficarem frios, indiferentes. Não, eu não suportaria. Prefiro guardar uma lembrança boa, o último encontro, com palavras amigas ainda. Levantou-se, tomou outro copo de água, voltou-se para Vitório e Miriam, falou sempre no mesmo tom decidido. Vocês foram uns anjos, e eu agradeço. Ficaram comigo até agora. Não precisam ficar mais tempo, estou bem. Está calma realmente? Perguntou Vitório, segurando-lhe uma das mãos. Não precisa de nada? Falou Miriam, pegando-lhe a outra. Ana olhou-os, sorriu de leve. Desprendeu-se, passou a mão pela cabeleira rebelde do amigo. Fez um agradinho na face da amiga. Falou devagar. Se pensam que estou fingindo, enganam-se. Estou perfeitamente calma. Se pensam que estou desesperada, digo-lhes sinceramente que não estou. Podem retirar-se, tranquilos. Quero apenas ficar aqui mais um pouco. Depois sairei. É minha última fraqueza. Ficar alguns minutos sozinha, ver os objetos que tenho esparsos por aí, despedir-me disso. Fez um gesto vago, sorriu triste. Não chorava e a voz era firme. Vitório concordou. Já que o desejava, os amigos deixaram-na, mas como Miriam iria diretamente para casa, se quisesse era só chamá-la e ela voltaria num instante. E ele não morava longe dali, também estaria em casa depois que acompanhasse Miriam. Assim que os dois saíram, Ana foi para o quarto de Otávio. Abriu o armário, tirou um roupão de crepe azul que comprara só para usar no apartamento. Uns chinelinhos quase da mesma cor. Procurou um papel. Não achou o papel de embrulho ali. Procurou na cozinha. Também não achou. Resolveu enrolar a seda, os chinelinhos dentro. Alguma coisa mais? Não. Por que não os deixar ali? Hesitou. Não sabia se deixava, se levava. Acabou fazendo um rolo apertado, segurou-a debaixo do braço esquerdo. Sentou-se no sofá, a bolsa numa das mãos, o rolo de roupão sobre o outro braço. Olhou à volta. Conhecia os menores recantos daquela sala. Lembrou o dia que Otávio mandou cobrir de novo o sofá. Perguntou que cor ela preferia e de quando a consultara para comprar uma lâmpada. Como a amava então. Lembrou a primeira vez, ela entrando nervosa, as mãos frias e trêmulas, ele abrindo a porta com um sorriso alegre, tão alegre, e repetindo 2, 3 vezes, até que enfim, Ana. E ela se entregando com que ânsia, com que paixão, quase desesperada. Relembrou palavras ternas dele, depois pensou que ele só as dissera com frequência nos primeiros encontros, nos últimos quase não falava. Então o amor era aquilo. A posse. Um homem conquista uma mulher, apossa-se da carne dela, ocupa-lhe todo o coração, o pensamento, desperta todas as fibras do seu ser, as mais profundas, domina-a com o olhar, com as mãos que buscam sequiosas uma nova descoberta, uma nova revelação. Apropria-se da pessoa, do corpo e alma subjulgados. Depois a vitória já não o interessa. Perde o encanto do desconhecido. Horríveis os homens. Lembrou de Vitório, de Arnaldo. Esses eram raros. Ela nunca encontraria um. Era seu destino.
Levantou a cabeça, mas não cairia nunca mais. Bastava a primeira experiência. Estevão poderia continuar sua vida livre, dissipada. Otávio podia se casar. Que importava agora? Ela continuaria sozinha, e quando sentisse aquela sede de amor, não procuraria estancá-la. Para quê? Amor assim sabia a água salobra. Envenenava. Olhou mais uma vez à volta. A caixa de charão estava aberta. Fechou-a. Foi até a sala. Tudo estava em ordem. Abriu de leve a porta da cozinha, tudo limpo e escuro. Sob a porta do quartinho do criado, coava uma luz fraca. Velaria ele também? Teve ímpetos de bater, despedir-se. Vou-me embora, diga para o Sr. Otávio. Desistiu. Deixaria um bilhete para Otávio? Poderia escrever umas palavras irônicas ou perversas. Muito obrigada, cavalheiro. Ou senão, todos os homens são assim, covardes. Não escreveria. Seu orgulho não permitiria que o fizesse. Escrever é sempre uma forma de comunicação, e ela não queria ter mais nenhuma comunicação com aquele homem. Dama de olhos azuis. Divertido, pura falsidade. Os beijos falsos, os carinhos todos falsos. O telefone tocou. Ana sobressaltou-se. Uma ligeira luz iluminou-lhe por um segundo o coração. Otávio? Seria Otávio chamando do Rio ou de outro lugar? Explicando, pedindo perdão? Pegou o fone, disse um alô hesitante. Lembrou que poderia também ser ligação errada. Olhou o relógio, quase 4h30. Ainda está aí, Anete? Era a voz de Vitório do outro lado do fio. Ele acabava de entrar em casa. Queria saber se ela continuava ali. Perguntou se Otávio chegara e se ela estava bem. Queria que fosse buscá-la? Ainda estou aqui sim, Vitório. Daqui a pouco vou sair. Estive arrumando umas coisas. Muito obrigada pelo oferecimento, mas estou bem, irei sozinha. Ele ofereceu mais uma vez. Ela continuou recusando. Finalmente ele se despediu. Antes fez Ana prometer que aquele fim de semana iria à vila. Irá realmente, Anete? Sim, irei. Já prometi a tia Hortência. Quer aproveitar minha companhia? Só poderei ir sábado de manhã. Ana ia recusar. Vacilou antes de responder. Está bem, combinado. Passe por minha casa então. Não tornou a sentar-se. Ficou parada, olhando uma pequena paisagem pendurada acima do consolo. Ovelhas pastando num campo muito verde. Sentiu o ciúme apontar outra vez, enegrecer-lhe a alma. Talvez seja a escolha de alguma outra que me antecedeu aqui. Muitas mulheres já devem ter estado aqui. Riu, tolas, todas tolas, como ela. Olhou no espelho da entrada, ajeitou uma mecha de cabelo. Não queria sair à rua desarrumada. Devia estar bem penteada, cuidada, sempre, fosse a hora que fosse, como tia Hortência pensou. Quando ficasse velhinha, haveria de ser assim, os cabelos alvíssimos, muito bem escovados e muito limpos, o costume discreto, a golinha branca com um broche antigo. E os outros diriam, olhe, dona Ana, que amor de velha. Alguma pessoa haveria de lembrar. Foi muito infeliz, sabe? Era casada e um dia se apaixonou por outro homem. Foi até a porta, tirou a chave da fechadura. Fecharia pelo lado de fora, daria a chave ao porteiro da noite. Não, ele poderia estranhar, deixaria embaixo do capacho. Também não. Saiu, fechou bem, tirou a chave e experimentou enfiá-la debaixo da porta. Encontrou uma resistência, o tapete de forro. Depois ele cedeu. Ana suspirou. Pronto. Chamou o elevador. O rolo do roupão com as chinelinhas quase caiu. Ela segurou firme, comprimiu o botão. Triste descer por ali àquela hora, tudo vazio, os andares pouco iluminados, as escadas desenhando arabescos negros nas paredes. Chegou ao andar térreo, cumprimentou apressadamente o porteiro que dormitava num canto do hall, e levantara a cabeça meio assustado. Saiu para a calçada. Só então percebeu a neblina cinzenta e sentiu a garoa gelada. O casaquinho que usava sobre o vestido azul não a agasalhava bem. Encolheu-se de frio.
A cidade parecia coberta pela cortina de bruma, espessa. Olhou para cima. Não viu o céu. Devia estar muito distante e nem sempre vinha em socorro das pobres criaturas. Andou pela calçada procurando um táxi. Ouviu os pardais que começavam a chilrear nas árvores da praça. A princípio, timidamente, um ou outro. Depois, quando a claridade se anunciasse, num cantinho entre as nuvens, a algazarra seria infernal. Milhões de pássaros a piar, todos ao mesmo tempo. Notívagos passaram em grupos falando alto, rindo. Um cambaleava ligeiramente. Ana parou na beira da calçada e fez sinal aos carros que passavam. Nenhum parava. Um guarda civil com a gola do capote levantada até as orelhas passou por ela, quase pediu que a auxiliasse a encontrar um automóvel. Operários com as mãos nos bolsos, encolhidos e friorentos, iam apressados para o trabalho. De certo, haviam levantado quando ainda era noite, em bairros longínquos, para estarem ali àquela hora. Teve vontade de perguntar a um deles que horas seriam. Também, que importava? Ela também sentia frio, mas o frio que a magoava mais, que a feria fundo, era o frio do abandono. Esses eles não sentiam. Que desculpa daria a Lisa se a visse chegar em casa àquela hora? Tantas mentiras, vivera mentindo esse tempo todo inutilmente. Pisou em folhas amarelas de plátanos. Outono. Foi andando pela calçada quando viu um carro velho parar rinchando ao seu lado. Ela subiu. Nunca tomara um automóvel assim. Devia ser de algum ponto distante, num bairro de pouco movimento. Viu o chofer olhando pelo espelho da frente. Não pôde deixar de falar. Está bem velho o seu carro, não? O homem voltou ligeiramente a cabeça e respondeu num sotaque forte de português. Que quer a senhora? Faça o que pode. Acabei de pagar isto há alguns meses. Tão cedo não poderei comprar outro. Ana arrependeu-se. Por que falar aquilo? Por que sentira tanta necessidade de ouvir sua própria voz? Está bem friozinho, observou olhando para a frente e procurando falar em tom cordial. Sim, muito frio. O carro subia, virava a avenida. Ela estaria logo em casa. Lá longe no horizonte, ela viu uma mancha clara, pequenina, diáfana. Otávio. Não queria nem pensar, e a figura do amante lhe aparecia sorrindo, apertando-lhe as mãos. Abriu a bolsa. Viu o embrulho com o isqueiro. Que fazer daquilo? Pensou, e se desse àquele chofer como nos romances? O homem ficaria muito admirado, agradeceria muitas vezes. Não, não era romance. O homem poderia surpreender-se. Onde já se viu uma senhora dar isqueiro de outro a um chofer de praça, em plena madrugada? Otávio morreu. Sentiu lágrimas nos olhos. Passou o lenço. Seriam as últimas. Nunca mais choraria por causa dele. Estava certa? Seria capaz, dali por diante, de nunca mais pensar nele e nem chorar? Faria um esforço. Procuraria esquecer. Passou um automóvel enlameado às pressas. Ana teve um sobressalto. E se fosse Otávio? Se tivesse vindo pela estrada de rodagem, como falara Miriam, e sofrido um acidente? Olhou através do vidro. O automóvel ia longe, dobrara à esquerda. Ali não dava caminho para a cidade. Ficava muito distante do apartamento dele. Não era Otávio. Respirou fundo. Um sonho mais, uma esperança ainda, prontamente desfeita. Precisava era não pensar, não se preocupar, não ver fantasmas, como dizia a avó Maria, tão bonita. O carro foi parando. Ela mostrou o enorme portão escuro da sua casa. Chegavam. Não reparou no taxímetro, nem perguntou quanto era a corrida. Tirou uma nota da bolsa, não viu bem. Estendeu-a ao homem, não quis troco, desceu apressada. Ana teve a impressão de que o chofer ainda a agradecia. Quando chegou ao portão, abriu, atravessou o jardim. Que silêncio! Abriu a porta da frente e entrou no vestíbulo sombrio. Caminhou de manso, subiu a escada procurando não fazer ruído. Entrou no seu próprio quarto, olhou tudo à volta, calmo e quieto. Despiu-se lentamente, atirou o vestido azul no sofá. Ele ficou ali amassando-se, uma manga virada, a bainha da saia aparecendo.
Quando a arrumadeira entrasse de manhã, pegaria o vestido cor dos olhos dela, sacudiria um pouco, depois penduraria com cuidado no cabide. Para que tanto cuidado? Que valiam uns metros de pano azul para vestir um corpo sem alma como o dela? Nada. A arrumadeira escovaria a bolsa, os sapatos, colocaria cada qual nos seus lugares, caprichosa serviçal. Muito bem, os sapatos ficariam guardados até a próxima vez, quando Ana os usasse de novo. Depois tornariam a ocupar o seu lugar na prateleira de baixo. Um dia não os usaria mais. Diria à arrumadeira para tirá-los dali. Alguém talvez os quisesse. A filha da lavadeira. A lavadeira não tinha filha? Teve vontade de se estender sobre o divã e soluçar, mas se conteve. Não, não hei de chorar. Sentiu a garganta presa, os olhos úmidos. Durante muito tempo ainda, havia de sobressaltar quando ouvisse a campainha do telefone. Ele, sempre ele. Não queria lembrar somente dos dias compridos, das noites insones, ali, naquele quarto imenso e sombrio, das notas suaves do carrilhão contando as horas, da casa quieta, da alma sem carinho, do coração morto. O que ela diria ao filho quando ele perguntasse: mas por que separar-se de papai depois de tantos anos? Agora não precisaria responder, o filho não perguntaria. Aproximou-se do espelho grande do quarto de vestir. Viu um rosto que não parecia o dela, inexpressivo e pálido. Passou as mãos pelos cabelos, pelas faces, apertou os olhos sobre os dedos. Seria bom se ela pudesse deitar-se no divã, esconder o rosto entre os braços e soluçar. Todo o corpo largado, abandonado. A palavra abandonado fê-la estremecer. Mas não é possível, implorou desalentada. Vestida só de combinação, descalça, de pé no meio do quarto iluminado, Ana ficou um tempo imóvel pensando. Sentiu um peso nas têmporas, um turbilhão de ideias passou-lhe pela cabeça. Ele não devia ter feito isso, não se faz a ninguém, ele é desprezível, não podia sequer pronunciar-lhe o nome. Ele. Voltaria à vila? Sim, muitas vezes, no sábado próximo, como prometera a Vitório, mas toda a alegria que demonstrasse seria fingida, estudada. Não a convidassem para os passeios na mata, não seria possível. Sobressaltou-se. Voltar à vila no próximo sábado? Que? Rever aqueles lugares onde estivera com ele, onde os dois escondidos dos demais haviam se amado? Encarar aquela gente que a vira exultante de felicidade e agora a via infeliz? Ler nos olhos de todos comiseração ou triunfo? Sentir aqueles olhares de piedade pelo seu sofrimento ou júbilo pela sua derrota? Ah, isso não seria possível. Preferia morrer. Nunca mais passaria os fins de semana na vila. Não poderia enfrentar aquela gente que ao vê-la murmuraria: coitada de Anete, que desilusão. Encolheu-se. Sentiu arrepios de frio. Quase ouvia o latejar das têmporas. Lembrou-se de que descobrira dias antes alguns cabelos brancos na sua cabeça. Que importava? Todos os seus cabelos ficariam brancos em breve? Seria uma velha tranquila. Faria tricô ao lado de tia Hortência. Não. Soluços brotaram do peito de Ana. Correu para uma das janelas e abriu-a. Uma névoa branca caía na rua e as casas e as árvores estavam cobertas de neblina. Sentiu um chuvisco fino e frio umedecer-lhe o cabelo. Focos de luz pareciam suspensos no espaço, entre os galhos das árvores. Os ombros e os braços nus. Ela debruçou-se na janela para sentir a chuva sobre sua cabeça. Ficou com os cabelos encharcados e sentiu gotinhas brilhantes como prata correr-lhe à nuca, chegar-lhe aos ombros, descer até o peito. Vou ficar doente. Não poderei ir sábado para a vila. Ninguém poderá vigiar-me os gestos, percrustar-me os olhos. Ter pena de mim. Por que a Nete não veio? Está gripada. Terá febre? Está com muita febre, diria tia Hortência. Vitório passou por lá para trazê-la, mas nem a viu. Hoje telefonamos. Está de cama. Alguém com indiferença. A gripe está forte esse ano. Não poderia tão cedo enfrentar aquela gente toda. Sentiu a água da chuva descer-lhe pelas costas, empapar-lhe a combinação.
esfriar-lhe o peito, os braços. Lembrou-se de que se ele telefonasse agora, nesse instante, e a chamasse e dissesse: "Você nem imagina o que aconteceu, estou desolado, venha almoçar amanhã comigo e te contarei tudo? Vem?" O coração de Ana bateu com força, desusada, só em lembrar as palavras que ele poderia dizer agora, nesse instante, se o telefone tocasse. Tinha certeza de que não resistiria à voz dele. Iria para onde ele estivesse, para onde a chamasse. Seu corpo era dele, seu coração pertencia-lhe. Por mais que a razão apelasse para o bom senso, tinha certeza de que não resistiria ao apelo do amante. Amava-o. Lembrou-se das palavras de Albertina. Que foi que ela dissera um dia há muito tempo? Toda a gente está sujeita a esses conflitos antagônicos, o bem e o mal, o certo e o errado, a razão e o coração, o espírito e a carne. Debruçou-se na janela e sentiu a umidade gelar-lhe o corpo até à cintura. É isso. Quando Vitório telefonasse para combinar a hora, estaria doente com febre. Nem falaria com ele ao telefone, mandaria um recado. Ela está com gripe e febre alta. Manda dizer que sente muito, mas não pode ir à vila esta semana. Na semana seguinte arranjaria outro pretexto. Ah, e se o telefone tocasse agora, nesse instante mesmo de desespero, e fosse ele que falasse, como tudo seria esquecido depressa, como tudo seria diferente. Escutou. Toda a casa estava em silêncio, agora e sempre, e a chuva era tão leve que não fazia ruído. Ana esfregou os olhos com as costas das mãos e sentiu o calor das lágrimas misturadas com a água da chuva. O cinzento da névoa estava cada vez mais claro. O dia vinha vindo. Ela deixou a janela, mal enxugou a cabeça e o peito, vestiu a camisola que encontrou sobre a cadeira, sentiu arrepios de frio e começou a espirrar uma, duas, muitas vezes. Regozijou-se com os sintomas. Teria a gripe. Foi para o banheiro, abriu o armário, tomou vários comprimidos para dormir. Ouviu o relógio do vestíbulo dar as pancadas lentas misturadas com música. Quantas? Imaginou os dias de solidão e as noites melancólicas que ia passar. Longos, pareciam infinitos. Com a cabeça úmida e o corpo frio, dirigiu-se resoluta para o leito largo e vazio. Final. Vila Soledade, maio de 1953.